Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com a seguinte recomendação: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Esse Evangelho que marca o chamado dos discípulos, que já na leitura também são chamados de apóstolos, ou seja, eles fazem essa caminhada, né? Esse amadurecimento de discípulos que aprendem para depois se tornarem apóstolos, que são anunciadores e testemunhas. E essa é uma caminhada muito normal para nós. Também esse Evangelho nos mostra o nome, a lista dos 12 primeiros, daqueles 12 que depois se tornarão apóstolos. E nós vemos o quanto Jesus é paciente conosco, o quanto Jesus é misericordioso conosco e o quanto Jesus ele espera em nós, ele aposta em nós. Ele nos dá oportunidades e acredita na gente. Por quê? Porque se você for ver a lista e as pistas que os outros trechos da Sagrada Escritura dão sobre os apóstolos, você vai ver que não era aquela coisa assim de que homens santos. Não, eles vão aos poucos se deixar santificar. Mas nós vamos perceber, por exemplo, Pedro, que deu inúmeras mancadas, né? Fez perguntas inconvenientes, foi corrigido por Jesus várias vezes e depois ainda negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus teve paciência, não expulsou Pedro ou não deixou de acolher Pedro, teve paciência. A mesma coisa nós vemos ali com Tiago, filho de Zebedeu, e João, que eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Significa que eles tinham um temperamento daqueles assim, bem difícil, né? O povo não escutou lá a pregação, eles já queriam pedir para descer fogo do céu na cabeça do povo. E Jesus mais uma vez tem paciência tanto com o povo como com eles. Calma, as coisas não são assim. Ou seja, vamos devagar. A gente não pode ser intolerante, a gente não pode ser do tipo intransigente, a gente não pode ser do tipo que fica em conflito com as pessoas o tempo inteiro. É preciso ter paciência, ser da paz, ser da concórdia, da fraternidade, da misericórdia, da compaixão. Mas e mesmo assim Jesus também não chegou e disse: não, vocês são muito cabeça quente, eu não quero vocês aqui não quero vocês como meu discípulo, eu quero só uns perfeitinhos, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tudo prontinho, tudo santinho, de cabeça torta e mão posta. Não, Jesus pegou homens que tinham qualidades, mas também que tinham defeitos, e quando esses defeitos se manifestaram, Jesus não jogou esses homens fora. Ele foi trabalhando no coração desses homens, foi tendo paciência. Isso nos ensina também nas nossas relações, termos paciência, a aprendermos a sermos tolerantes e a compreender e ter misericórdia com o defeito uns dos outros, a nos acolhermos e nos ajudarmos mutuamente. Mas você pensa que parou por aqui? Não.
Aqui na lista tem Tomé. O que foi que Tomé fez depois da ressurreição? Duvidou, questionou os outros, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus olhou para ele quando chamou e disse: não, tu vai duvidar mais tarde, não te quero comigo não. Não, vem. Exatamente porque ele ia duvidar mais tarde da ação de Deus, é por isso que Deus o acolheu, para poder ajudá-lo, para poder restaurá-lo, para poder renovar a fé daquele homem, para poder curar e libertar, para poder converter e salvar aquele homem. Mas ficou só nisso não. Tem Mateus, que inclusive diz era cobrador de imposto. E cobrador de imposto naquela época tinha a má fama de ser ladrão, porque ele cobrava imposto do povo para um povo estrangeiro. Isso aqui já era ruim, o pessoal não gostava. Mas também ele daquilo que ele cobrava, tirava um dinheirinho ali, uma porcentagem para ele. Mas Jesus disse: não, você é um ladrão sem vergonha, você não presta, eu não te quero comigo. Não, chamou para ser discípulo, e no discipulado transformou ele em apóstolo, e teve paciência, e foi instruindo. Então é importante que nós aprendamos a nos acolher, ao invés de julgarmos uns aos outros, ao invés de condenarmos uns aos outros, ao invés de brigarmos uns com os outros, às vezes ficar olhando o defeito um do outro e às vezes até se justificando dos seus defeitos por causa do defeito dos outros, excluindo o outro e alimentando ódio, mágoa, ressentimento, atitude de exclusão. Não, Jesus não faz assim. Você pensa que acabou? Acabou não. A lista dos apóstolos continua sendo unida no Evangelho, e nós chegamos aqui em Judas Iscariotes, que é chamado no Evangelho de o traidor de Jesus. Jesus é Deus, sabia tudo. Ele podia dizer: não, você não presta não, Judas, ó. Porque no outro trecho do Evangelho diz que Judas estava com a bolsa que levava o dinheiro do grupo para poder comprar as coisas para eles, e dizia que ele tirava o dinheiro dali da bolsa. E depois, mais lá na frente, Judas traz Jesus, entrega, vende Jesus. Então, Jesus poderia dizer: não, você não presta. Você é um sem vergonha, mau caráter. Não te quero comigo. Sai da minha frente. Poderia ter excluído Judas, não. Ele acolheu. Ele permitiu que Judas caminhasse ali com eles, e certamente na esperança de que o coração de Judas se abrisse, amadurecesse, fosse se convertendo. Mas o problema foi que o coração de Judas ficou fechado, não se abriu, não se converteu, mas mesmo assim Deus apostou nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que nós aprendamos a nos acolher, a ter paciência uns com os outros, e quando tiver que corrigir, fazer aquela correção fraterna. Não é que não precise de correção, precisa. Não é que aqui e acolá nós não vamos ter discussões, vamos ter. Não é que na nossa convivência não vamos ter desentendimentos. Vai haver desentendimentos, opiniões diferentes, gostos diferentes, maneira de agir diferente, preferências, né, que cada um tem, uma história de vida que cada um tem, comportamento diferente, mas nós precisamos estar unidos e superar essas diferenças e nos ajudarmos uns aos outros em nome de Cristo, em nome do amor de Deus, em nome daquele que morreu na cruz, nos amando. Então é importante nós aprendermos com Cristo. E eu ainda esqueci de falar dos Boanerges, né, de Tiago e João, que além de querer fazer descer fogo do céu na cabeça do povo, um belo dia foram lá pedir vantagem. Ainda levaram a mãe consigo para ver se ia convencer Jesus, né? O famoso pistolão: olha, quando tu entrares no teu reino, eu quero que tu deixes o meu filho ficar um à tua direita e da tua esquerda. E Jesus corrige, diz que eles não sabem o que eles estão pedindo, orienta e fala que aqui esses lugares já estão reservados pelo Pai, que não cabe a ele.
né? E ali nós vemos mais uma vez as fraquezas dos discípulos. E nós aprendemos que Deus chama homens e mulheres fracos, homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres com dores, com alegrias, com tristezas, com sofrimentos, com altos e baixos, com defeitos e dificuldades, com falhas e fraquezas. Mas Ele chama também para que nós, à medida que vamos caminhando, Ele vai nos formando, como formou aqueles discípulos que se tornaram apóstolos. E da nossa parte, nada de desânimo com os nossos defeitos, mas o importante é nós nos deixarmos trabalhar por Deus, pela sua palavra, por uma vida de oração, pela frequência dos sacramentos, pela participação da Santa Missa, pela meditação da palavra, deixar a luz de Deus entrar no nosso coração e trabalhando em nós, nos formando, estarmos dispostos a crescer espiritualmente, estarmos dispostos a fazer um processo de conversão, a repensar nossas vidas à luz da verdade de Deus, para crescermos, porque depois a maioria desses discípulos, que inclusive na hora da cruz todo mundo fugiu, deixaram Jesus sozinho lá, aliás só ficou João. Mas depois esses homens, na perseverança da oração, esses homens na experiência do Cristo ressuscitado, esses homens, na esperança da ação de Deus nas suas vidas, são restaurados na ação do Espírito e se tornam grandes evangelizadores, se tornam grandes formadores de comunidades, se tornam grandes apóstolos, porque estiveram abertos à ação de Deus. E só não cresceu quem não quis colaborar, quem se fechou, que foi no caso Judas. Por isso, aprendamos a ter paciência uns com os outros e aprendamos a ter paciência conosco mesmo. E ao invés de desesperar e desanimar, insistir, persistir, lutar e abrirmos cada vez mais o nosso coração para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.